ao lado de Lívia Pessoa e Tárcio Cruz. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, Tárcio e quem está em casa nos acompanhando. Tárcio, boa tarde. Um abraço, Joelson, Lívia e a todos que nos acompanham. Muito bem. Tárcio Cruz hoje participando aqui com a gente no lugar do Elivaldo Barbosa, que hoje não está participando, mas amanhã vai estar de volta com a gente no nosso Jornal do Piauí. Vamos falar a respeito da solenidade. Essa solenidade é tradicional demais, importante demais. Lembra a participação do Estado do Piauí no processo de independência do país. E, claro, no processo que é de independência do próprio Estado. 202 anos da Batalha do Genipapo, que aconteceu em 13 de março de 1823. 1823. Está aí, ó. O evento foi marcado com uma missa em ação de graças lá na Catedral de Santo Antônio, na Praça Bona Primo. E logo depois, depois de toda essa celebração, houve um desfile tradicional militar. Você está vendo aí o governador do estado que entrou na igreja utilizando o santo padroeiro da cidade, que é Santo Antônio. Você está vendo aí o governador teve esse papel, o governador do estado. Você vendo aí a imagem das autoridades que compareceram à solenidade, integrantes do primeiro escalão, do governo, lideranças políticas. E depois teve o momento do desfile militar, com a apresentação, inclusive, da peça teatral da Batalha do Genipapo. Você está vendo aí o momento em que se preparavam para assistir nessa solenidade, no meio dessa solenidade, a apresentação da peça teatral, que também é outra tradição, né? Onde eles reproduzem o que teria acontecido lá no 13 de março de 1823 e depois essa homenagem aos heróis do Genipapo, com participação do Exército Brasileiro, do governador Rafael Fonteles, do presidente da Assembleia Legislativa, estudantes e outras autoridades, como você ganhou, o secretário de Educação também. O desfile militar contou também com a presença dos militares do Corpo de Bombeiros que participaram do evento, então todas as forças militares do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar do Estado do Piauí, Exército Brasileiro também participaram. A Ordem Estadual do Mérito Renascença também foi entregue a personalidades que contribuíram para a história do Estado do Piauí. Ao final da solenidade, o governador Rafael Fonteles falou a respeito desse momento histórico e a importância para o estado do Piauí e também para a região de Campo Maior, a cidade de Campo Maior, que foi palco dessa batalha. Mais um ano em que a gente celebra a nossa história, a luta de homens e mulheres que garantiram o Piauí e, na verdade, toda essa região mais ao norte do Brasil como parte do Brasil. Então, o que aconteceu aqui em Campo Maior há 202 anos atrás, nós estamos aqui na véspera do 13 de março, foi algo muito relevante não só para o Piauí, como para o Brasil inteiro. A América Portuguesa, na verdade, poderia ter tido o mesmo destino da América Espanhola no sentido de várias nações diferentes. E aqui não, ficou uma nação pujante, grande, unida, que é o nosso Brasil, a partir exatamente dessa decisão de vários homens e mulheres de lutarem para aderir à independência do Brasil, que tinha sido promulgada alguns meses antes, mas aqui teve sangue, suor e lágrimas para garantir exatamente essa unidade e a independência em relação a Portugal e a união ao novo Brasil que estava sendo formado naquela época. E a Batalha de Genipapo, sem dúvida, é esse momento marcante da história do Brasil e que ficou na história, e a gente está reverenciando esses heróis do passado, agradecendo a Deus também aqui na Catedral, e também homenageando heróis do presente, heróis e heroínas do presente, com a entrega da Medalha do Mérito Renascença, que é um símbolo do reconhecimento do povo do Piauí, aqueles e aquelas que fazem a diferença na vida dos outros, para exatamente garantir novas independências para as nossas populações de todo o estado do Piauí. O prefeito da cidade de Campo Maior, Joãozinho Félix, também falou a respeito da importância da data para o município. Não, só temos que agradecer essa parceria desde o início da primeira gestão minha, que eu estou de portas abertas a abraçar, porque realmente o governador, ele é do estado do Piauí, não existe partido, né? Existe a gestão. A gestão tem que ser um todo, né? O Piauí todo e o governador do Piauí todo, e já estamos de portas abertas a apoiar o nosso governador aqui com essas grandes obras que estão trazendo na nossa cidade. E a importância da data de hoje, o 13 de março? Essa é uma história muito linda, muito bela, que tem que ter cada vez mais ser revitalizada em nosso estado. Hoje, amanhã, faz 202 anos da existência da Batalha de Genipapo. Nós só temos que gratidão aos heróis do passado que deram
seu sangue pela independência do Brasil, não do Piauí, independência do Brasil. Então só tem gratidão que ter acontecido esse fato na nossa cidade. Entre personalidades que foram homenageadas estavam Ribamar Bastos, superintendente do DENIT, e também o delegado Charles Pessoa, que é o comandante, o chefe, né, o coordenador do DRACO, que é um departamento da Polícia Civil responsável pelo combate a facções criminosas e ao crime organizado. Ribamar Bastos falou a respeito do valor da honraria do mérito Renascença recebido hoje. Eu acho que representa o resultado do trabalho do DENIT, do Piauí. Inclusive eu trouxe os convidados da equipe do DENIT para prestigiar. Nós estamos compartilhando essa honraria com a equipe toda do DENIT. E trazer para Campo Maior boas notícias no âmbito também do DENIT, né? Que é o contorno rodoviário de Campo Maior, que nós estamos finalizando o projeto executivo para tirar o tráfego pesado de dentro da cidade, a duplicação até Alves, que nós estamos já desenvolvendo o projeto executivo, e a duplicação de Alves a Teresina, que afeta também Campo Maior, que já está em licitação, o edital na praça, para abertura agora no próximo dia 14 de abril. Então, são uma boas notícias para Campo Maior e me sinto honrado, em nome do DENIT, de estar recebendo essa honraria das mãos do governador Rafael Fonteles. O delegado Charles Pessoa também comentou o momento que viveu durante a homenagem lá em Campo Maior. Representa muito para nós. Hoje eu tenho certeza que essa homenagem é fruto de muito trabalho, de muito compromisso e dedicação, não apenas relacionada a mim, mas de um conjunto de pessoas, principalmente dos policiais que integram o departamento DRACO. Então, eu quero agradecer pela homenagem e reconhecer que isso é fruto de um trabalho de todos que fazem o departamento. Isso também nos traz ainda mais responsabilidade para a gente continuar servindo a sociedade piauiense nesse quesito combate às facções criminosas. Estou muito feliz, realmente muito emocionado com essa homenagem recebida na data de hoje. Vou falar um pouco sobre isso, porque primeiro falando a respeito dos homenageados, entre tantos não homenageados, Charles Pessoa e o superintendente do DENIT, Ribamar Bastos. Primeiro que é um reconhecimento a uma atividade, por exemplo, do caso de Charles Pessoa, bastante efetivo. Eu acho que é um dos nomes da segurança pública hoje, Lídia, que tem maior projeção. Charles Pessoa, em função de coordenar as ações na DRACO. Um protagonismo que a pasta exige, Joelson, principalmente por demarcar territórios e também políticas públicas que sejam em ressalva ao tráfico de drogas, a organizações criminosas, que infelizmente têm achado seu lugar aqui no Piauí, e acaba sendo muito necessário essa repressão, esse policiamento mais ostensivo, que muitas vezes traz até mais resultados em relação a prisões, a apreensões de drogas e de armamentos, e fazer com que haja essa busca por segurança pública, que é tão difícil, já que é tão instaurado na infraestrutura do Estado, do Brasil como um todo, e essa participação do delegado também tem trazido esses holofotes da necessidade de haver mais segurança. É natural do cargo, inclusive é esperado que isso aconteça também, de certa forma. Já que o governador falou a respeito de novas independências, né, ao escolher a lista de homenageados, por que não lembrar dessa luta que o país vive contra as facções criminosas? Isso, de fato, vai ser um grande momento de independência quando se tiver o fim desse tipo de organização. Tássio, e é o momento também do governo ir reconhecendo aqueles que fazem parcerias, né? É o caso do DENIT, por exemplo. Sem dúvida, Gelson. Um momento importante de você ressaltar traços importantes da construção do nosso Piauí, e o governador falava em liberdade, né, e você citava segurança pública. É sempre importante que os ventos da liberdade estejam soprando aqui pelo Estado. A gente tem, por exemplo, no mundo hoje, países que lutam pela sua soberania, temos guerras ocorrendo, então eu acho que a Batalha do Genipapo ela é importante neste ponto. E quando você fala das personalidades, Gelson, são essas personalidades que construíram e constroem o Piauí, então eu acho importante o marco temporal importante. Só uma rápida observação política, temos aí Joãozinho Félix, que é grande aliado de Ciro Nogueira, da oposição, ao lado de Rafael Fonteles. Os dois chegaram a se abraçar no início da solenidade. Eu acho que é uma mudança também de um início de gestão de Joãozinho, de uma gestão passada em que estava bem afastado do governo do Estado, com pouco diálogo, e agora não, temos esse diálogo, essa conversa importante, já mostrando também um tom político do que poderemos ver em 2026, essa aproximação. Esse é outro ponto que eu ia tratar, Tássio. Inclusive vou pedir aqui ao Ney que possa posicionar as nossas imagens no momento em que nós temos a imagem mais aberta do evento dentro da igreja, dentro da catedral
lá na cidade de Campo Maior, que dá uma ideia justamente dessa participação, vamos chamar de aproximação, mas a participação do prefeito da cidade de Campo Maior, Joãozinho Félix, lá no município, né? A missa, exatamente, a imagem da missa. Tá aí, ó. Ele está compondo, está ao lado do governador, né? A imagem que a gente pode ver, está ao lado do governador Rafael Fonteles, mostrando que há uma participação nesse evento. E por que é importante e, de algum modo, surpreendente? Porque em outras oportunidades ele não foi. Sim, nós temos ali, por exemplo, à esquerda da imagem, Paulo Martins, que disputou a prefeitura contra o Joãozinho Martins. Exatamente, lado direito ali, ó. À direita de quem está, isso. Pode até rolar um pouco. Ao cantinho ali, Paulo Martins. Paulo Martins, que está aí ao lado de Marcelo Noleto. Marcelo Noleto. Ele disputou contra... Isso, contra Joãozinho. E Antônio Félix, irmão também, apesar de serem irmãos ali ao lado de Marcelo Noleto, apesar de serem irmãos politicamente, não caminham juntos, mas eu acho importante também destacar, no evento deste ano, depois de dois séculos, né, temos esse recorte importante da questão política também no município, o que deve ser o tom, Joelson, para 2026. A gente tem visto o governador dialogando com diversos prefeitos que foram oposição na eleição passada. Joãozinho venceu, se reelegeu para um segundo mandato e agora sinaliza também esse bom diálogo com o Rafael Fonteles. Inclusive de forma muito simbólica, já que ano passado o prefeito não compareceu à solenidade, dadas as circunstâncias nos bastidores eleitorais, oficialmente ele não conseguiu ir, mas demonstra também esse cessar-fogo em referência ao próximo ano, já que o pleito municipal tende a ser um pouco mais disputado, um pouco mais acirrado, e nas eleições estaduais a flexibilidade se aproxima também dessas discussões. Ontem, você conversando na coletiva com o governador do estado, Lívia, você voltou a conversar com ele sobre a aproximação, a organização de siglas como o PDT, que são siglas que têm uma relação hoje com a base de sustentação do governador Rafael Fonteles, e ele voltou a dizer, 2026, só em 2026. Relações políticas, alianças, projetos que envolvam formação de palanques, só no ano que vem. Porém, o que a gente tem observado é o governador cada vez mais disposto a conversar, se aproximar e dialogar com grupos políticos diversos, principalmente quando são assuntos administrativos, o que permite se fazer qualquer tipo de conjectura quando se fala de política para o ano que vem. Isso, Gelson. É a administrativa que esbarra na política. É inevitável, inclusive é inerente à administração pública. E quando o governador ele escolhe não falar sobre 2026, é uma postura de um líder político que está gerenciando muitas chapas, muitos espaços e que necessita de uma certa cautela. Por quê? Porque existem muitos candidatos, existem muitos aliados e, consequentemente, é uma disputa que se torna cada vez mais difícil. E com isso também se refere a essa necessidade de organizar esses nomes. Então, a chapa do PDT é um exemplo muito nítido disso, do próprio Solidariedade também, que são aliados que foram importantes na eleição de 2024, que são da base governistas, que querem disputar no próximo ano, mas que destoam da estratégia que está sendo ventilada de forma maior, que é menos chapas e chapas mais estruturadas, como é o caso da fusão cruzada do MDB e PSD e do próprio Partido dos Trabalhadores. Tássio, e esse elemento vai ter um outro componente, a discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal sobre a redução do número de vagas no parlamento. Nós vamos trazer esse assunto daqui a pouco. Sim. Isso pode afetar completamente cálculos e projeções para o futuro. Mas, Tássio, esse diálogo já está em construção com esses partidos, né? Sim, sem dúvida, Gelson. É uma estratégia do governador, claro, a gente respeita, mas a gente sabe que 2026 não se trata só em 2026, né? Não é assim, chegou dia 31, Lívia, vira a chave e agora vamos começar a falar. A gente sabe que em política, ao longo dos 4 anos, se constrói diálogo, se constrói alianças, se constrói diversos pontos importantes para chegar em 2026 com a base fortalecida. Então, Campo Maior é um colégio historicamente muito importante para o estado do Piauí, de lá vieram governadores, de lá se tem essa definição importante para o estado, e é um colégio que hoje se tem uma base, de certa forma, muito presente, mais presente do que nós tivemos em anos anteriores. Nós temos deputados estaduais, deputados federais com a forte presença no Colégio Eleitoral de Campo Maior e, por isso, o governador também presente com essas alianças. Nós vimos ali Dojinho Félix, segundo suplente
do Progressistas, filho de Joãozinho Félix, que não se elegeu no município de Jatobá, mas que vai disputar a eleição certamente para deputado estadual, ou seja, um colégio estratégico, importante, muito disputado e, claro, que o governador amplia ao longo dos últimos anos a sua presença lá também.